Boa noite, pessoal. Vamos começar a palestra de hoje, mas antes de chamar a nossa palestrante, eu gostaria de dar algumas instruções aqui. O chat aí do lado, aí embaixo do lado, vai estar disponível para vocês fazerem perguntas enquanto ela ministra a palestra. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, façam aí no chat, que depois eu compilo tudo e na hora que a gente abrir para as perguntas, eu coloco para ela responder, ok? Vamos lá. Mariana, professora, manda um oi para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo escutar direitinho? Bom, vamos dar início então à palestra de hoje, intitulada Frutanos, Desafios e Estratégias no Desenvolvimento de Novos Produtos. Para essa palestra eu convidei a professora Mariana. Ela é professora efetiva do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, desde 2013, onde faz parte do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica. É doutora em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná, com estágio sanduíche no Laboratório de Análises de Aroma e Enologia da Universidade de Zaragoza, na Espanha, e mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, graduada em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá. Atuou como pesquisadora visitante do Departamento of Food Science Technology da Oregon State University. Voltou agora, né, Mari? Atua principalmente com alimentos funcionais, principalmente de origem vegetal, seus componentes bioativos naturalmente presentes ou adicionados e sua ação no metabolismo humano, com ênfase em fatores de risco para a síndrome metabólica. Professora, o espaço é todo seu, fique à vontade. Muito obrigada, Luciane, minha querida amiga, pelo convite, obrigada, professora Priscila, por apoiar o convite, e agradeço também a todos os participantes aí da palestra. Espero que o conteúdo esteja no nível razoável para satisfazer a curiosidade de vocês. Vocês conseguem ver bem os slides, né? Certo. Então, a professora Luciane me convidou para essa palestra sobre frutanos. Isso porque nós temos trabalhado tanto com inulina quanto frutoligosacarídeos há algum tempo, principalmente no desenvolvimento de novos produtos. Existem alguns laboratórios no país que realizam a síntese desses compostos, principalmente por micro-organismos, mas no nosso caso, a nossa intenção é utilizar ele como ingrediente no desenvolvimento de novos produtos, que é o objetivo dessa palestra. Então, por que a primeira curiosidade que vem quando a gente fala desses frutanos é por que esses ingredientes entraram na rotina das indústrias de alimentos? Então, as indústrias de alimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, elas respondem à necessidade do consumidor. Então, à medida que o consumidor ele deseja consumir um tipo de produto, essas indústrias precisam atender esse perfil. Então, eu trouxe para vocês aqui um dado tanto do consumo brasileiro quanto do consumo mundial, e vocês vão ver que aqui se destaca, né? 61% do consumo brasileiro, do consumidor brasileiro, ele deseja produtos ricos em fibras, enquanto mundialmente esse percentual é 53%. Então, isso é um grande chamativo para a indústria de alimentos no desenvolvimento de novos produtos, principalmente porque atende mais de 50% desse consumidor. Né? E aí, de onde veio essa busca desse consumidor? De onde veio essa necessidade do consumidor de ir atrás desses produtos? Então, no Brasil, a gente sabe que o número de casos de obesidade, de hipertensão e diabetes, ele subiu muito nos últimos 10 anos. Os dados, eles
indicam que o crescimento da obesidade foi em 60%, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros apresenta sobrepeso ou obesidade. Hipertensão subiu praticamente 3%, né, em 10 anos, enquanto mais de 9 milhões de brasileiros acima de 18 anos têm diabetes. E aqui, gente, esse dado de diabetes é diabetes tipo 2, né? Então, em virtude da rotina atribulada, da falta de qualidade de vida, da falta de alimentação saudável, da falta de atividade física, da má escolha da alimentação, todos esses problemas de saúde vieram à tona. E aí, em 2017, a Nielsen fez uma pesquisa, isso aqui é para consumidores latinos, né, para toda a América Latina, e 31% desses consumidores, eles querem alimento com baixo teor de gordura, 28% eles estão mais conscientes no uso de açúcar, tanto que a gente vê nos mercados, ultimamente, o aparecimento de vários tipos de açúcares e adoçantes, e 22% com baixo teor de sódio. Outra questão também é o sódio, que hoje a gente não vai destacar muito não, mas provavelmente o professor Luciano deve ter já dado uma introdução para vocês. Bom, então na Brasil Food Trends em 2020, parecia claro que o perfil do consumidor brasileiro, ele está alterado, estava diferente. E aí, nesse perfil, eles fizeram uma pesquisa, né, com brasileiros mesmo, nos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e eu não me recordo a outra cidade, eram 4 cidades. E nessa pesquisa, eles conseguiram perceber quais eram os principais pontos que esses consumidores estavam buscando. Então, eles observaram que 23% desses consumidores estavam atrás de sensorialidade e prazer, 21% de saúde e bem-estar, 34% de conveniência e praticidade e 24% atrás de confiança e qualidade. Então, falando aí desses itens um por um. A sensorialidade e prazer, por muito tempo, ela foi associada à comida, a alimentos sem qualidade nutricional ou com baixa qualidade nutricional. E agora, o conceito de sensorialidade e prazer, ele é associado à indulgência, que é a culpa de sentir o prazer ao se alimentar. Então, o consumidor, ele quer ser indulgente, ele não quer sentir essa culpa ao se alimentar. Então, você tem que associar, como desenvolvedor de produto, você tem que associar a sensorialidade e prazer e a saudabilidade. Ou seja, esse produto, ele também tem que ele também tem que fornecer para esses consumidores mais que nutrientes básicos, né, uma qualidade nutricional, ou melhor do que isso, uma alegação de propriedade de saúde. Então, aí veio o boom de que comer saudável não significa mais comer chato, né, comer uma coisa que você não gosta, não sentir prazer em comer, mas significa também o comer saudável agora, além de significar, né, alimentar-se com qualidade, mas também alimentar-se com satisfação e com consciência. Foi aí que veio o boom das indústrias, das pequenas indústrias e médias indústrias, né, os caseiros, os artesanais, gourmet, tradicional, craft beer e todas as outras indústrias de mercado local que têm ganhado espaço nas gôndolas dos supermercados. Bom, conveniência e praticidade, a gente nem precisa falar sobre isso, né? Porque é claro que aqueles mesmos consumidores que precisavam de se alimentar com
tinham pouco tempo para se alimentar porque tinham uma vida atribulada lá atrás e têm problemas de saúde, eles continuam vivos, eles continuam querendo conveniência e praticidade. Todos nós queremos, ainda mais num período e num mundo onde a gente tem que estar sempre mais conectado, ter mais horas de trabalho, e aí a gente já vai perdendo esse prazer das pequenas coisas, o prazer de cozinhar, o prazer de preparar o próprio alimento, e assim por diante. E aí, quando essa pesquisa foi realizada, o mais interessante foi que esses consumidores, eles relataram que eles podem sim pagar mais por esse tipo de alimento, eles não têm essa preocupação. Talvez esse não seja o caso agora, exatamente agora, justamente porque a gente está no meio de uma pandemia que, resultou numa crise econômica. Além disso, os consumidores também eles estão mais preocupados com a confiabilidade e qualidade, e aí entra os selos de rótulos de orgânicos, os selos que indicam rastreabilidade do produto, que indicam onde essa matéria-prima foi fabricada. Ou seja, nós temos hoje um consumidor que quer aliar a conveniência, o sabor e a saúde, que é um consumidor que está ciente das práticas de bem-estar, de equilíbrio e da possibilidade de autocuidado. Bom, e aí, qual que foi a resposta das indústrias no Brasil? Em 2017, a Unilever comprou a Mãe Terra. A Mãe Terra, por muito tempo, era só um biscoitinho, um snack que eles serviam no avião da Gol, e agora é da Unilever. A Coca-Cola, em 2016, comprou a Verde Campo e a Ades. A Ambev comprou a Sucos do Bem, que é aquele suco com a cachê colorida que tem 2 asinhas. Também não ficou tanto tempo no mercado como empresa como do Bem, só do Bem, logo já foi comprada. E a Danone comprou a White Wave. E aí, o que nós, como pesquisadores, como cientistas de alimentos, como tecnólogos de alimentos, como nutricionistas, como engenheiros, o que nós podemos fazer, então, para acompanhar essa tendência, Aí é que entra o desenvolvimento de produtos, incluindo frutanos, que são, aqui especificamente, os oligosacarídeos, ou fruto-oligosacarídeos, que nós carinhosamente chamamos de FOS, e os polissacarídeos, que é a inulina. Bom, então isso aqui é química de alimentos, provavelmente vocês já viram. Vocês vão ver a descrição de inulina como uma molécula de frutose com uma terminação sacarose, ou uma molécula, um polissacarídeo contendo molécula de frutose com a terminação sacarose, ou um polissacarídeo contendo moléculas de frutose com a terminação glicose. Mas lembrem-se que a sacarose é formada por frutose e glicose. Então, no final das contas, é a mesma definição. A inulina, ela é um polissacarídeo, ou seja, o grau de polimerização, o DP dela, ele é alto. Nos frutanos, em geral, varia de 2 moléculas a 60 e não ultrapassa 60, sendo que a inulina é o maior frutano que é conhecido ainda hoje. Bom, depois do amido, os frutanos, eles são os carboidratos de reserva mais abundantes na natureza, são considerados fibras solúveis e são fermentáveis no colo humano, possuem alto peso molecular e, justamente pelo seu alto peso molecular, ou seja, tem um número grande de moléculas, tem facilidade de ligação com a água. Então, tem facilidade de reter a molécula de água. Ao mesmo tempo, se essa molécula de água ela é retida
na molécula de inulina, nós temos uma baixa atividade de água, que a gente tem baixa quantidade de moléculas de água livre. E isso diminui a desidratação em produtos alimentícios. Então, se você adiciona inulina, você tem uma grande chance de manter esse produto hidratado, de manter a água nesse produto. Justamente são considerados fibras solúveis porque eles não são digeríveis pela alfa-amilase ou por enzimas hidrolíticas e não são carboidratos redutores. Ou seja, se eles são incorporados em alimentos, eles não alteram a cor do produto quando esse produto passa por forneamento ou por algum tratamento térmico. Então, na verdade, ele não interfere a cor, sabendo que a cor é um dos atributos que o consumidor é o primeiro atributo que ele observa no momento da compra e compara com o produto tradicional. Essa é uma característica muito interessante da inulina e do FOS. Bom, quando a gente fala de formação de gel, que é a mistura da inulina com água, em concentração maior que 25%, esses géis são termorreversíveis, são particulados depois do cisalhamento, do corte, e demonstram uma textura cremosa igual à gordura. Aí, a gente falou lá atrás sobre o que esses consumidores latinos estavam preocupados, com qual tipo de produto. E um dos itens era produtos com baixo teor de gordura. Se a inulina, ela demonstra textura cremosa, que é muito parecida com o perfil quando você adiciona gordura, ela é um bom substituinte para a gordura. Comercialmente, a inulina ela é extraída com água quente da raiz de chicória. O que faz a inulina, embora a chicória não seja um produto nativo, um produto encontrado com facilidade no Brasil, porém, quando se trata de extração, os meus colegas vão concordar comigo, a extração em água, ela facilita muito esse processo, porque você não precisa agregar o valor financeiro de utilizar um solvente, ou ter que tirar esse solvente do produto que você está extraindo depois, porque uma vez que você usa um solvente, você contaminou o que você está extraindo. Então, se você não precisa tirar esse solvente, isso é uma etapa a menos no seu processo e um problema a menos para você ter que resolver. Então, esse perfil da inulina faz com que ela tenha crescido muito, a sua utilização tenha crescido muito nos últimos anos. O FOS é produzido a partir da hidrólise da inulina. Lembrando, gente, que a inulina ela é um carboidrato de reserva. Então, quando a gente fala de carboidrato de reserva, lembra lá do amido. O amido também é um carboidrato de reserva. Quando o vegetal ele está armazenando o amido, ele não armazena amido, né? Ele produz glicose ou frutose. E aí ele vai polimerizando essa molécula para formar a molécula de amido. Aqui acontece a mesma coisa. Ele vai sintetizando monossacarídeos, frutose ou glicose, e vai polimerizando para formar a inulina. Então, tenham em mente que todo e cada um desses vegetais, eles vão armazenar não só, né, no momento da extração, eles vão ter não só inulina, mas eles vão ter moléculas de frutoligosacarídeos de diversos tamanhos. Então, o armazenamento final na forma de inulina, mas você vai encontrar um perfil de frutoligosacarídeos também na sua extração. E o frutoligosacarídeo, ele tem a doçura, tem 0,6 vezes a doçura da sacarose. Ele é menos doce que a sacarose. Mas, ele é considerado fibra. Então, o valor calórico é menor que a sacarose. E aí, lembrando mais uma vez do slide que a gente viu lá no início, com relação a dietas, com relação a reduções de ingredientes no desenvolvimento de produtos,
28% do nosso consumidor quer fazer um uso consciente de açúcar. Então, o Foz seria um interessante ingrediente para que a gente pudesse substituir no lugar da sacarose. Bom, as fontes mais comuns de tanto Foz quanto inulina são cebola, alho, aspargo. E essas fontes, mesmo estando diariamente na nossa dieta, para que a gente pudesse ingerir uma quantidade recomendada ou ultrapassar a quantidade recomendada de consumo, teria que consumir uma grande quantidade desses alimentos. Então, naturalmente, esse consumo acontece mais em baixa concentração. Dois vegetais são ricos, que a gente pode considerar como rico em inulina, que é a chicória e a alcachofra de Jerusalém. Coloquei para vocês a foto. E esses vegetais, eles têm 75% do peso seco em inulina. É por isso que, quando a gente fala de ingrediente, e de ingrediente puro, que é o caso, é por isso que a indústria de inulina, ela prefere extrair essa inulina de vegetais, porque a extração é com água quente, então não utiliza solvente, não tem problema de toxicidade, não tem gasto com solvente, ao invés de sintetizar essa molécula em laboratório ou produzir de forma microbiológica, que também seria duas possibilidades que poderiam acontecer. E aí eu achei interessante essa pesquisa, porque a gente acha que a inulina está tão longe, da nossa dieta, está tão longe do que a gente ingere no dia a dia. No entanto, essa pesquisa é, na verdade, um screening, onde os autores eles procuraram fontes nativas do cerrado, fontes de inulina nativas do cerrado. E o grande destaque dessa pesquisa foi justamente essa espécie, Vernonia herbácea, que vocês conseguem ver aqui nos tubérculos dela, nessa foto na parte superior, onde essa inulina ela é armazenada. Isso acontece, gente, porque como o cerrado ele tem um grande período de estiagem, a inulina parece que demonstra um papel ótico nesse vegetal, fazendo com que esse vegetal permaneça sobrevivendo, mesmo em condições de estresse hídrico, de falta de água, e ainda consiga crescer nesse período de estiagem. Bom, as recomendações de consumo de frutoligosacarídeos e de inulina, elas são iguais de acordo com a Anvisa, então são 3 gramas para alimentos sólidos e 1,5 para alimentos líquidos, isso para 100 gramas. E é bom destacar que não existe toxicidade associada ao consumo de inulina, porém, ela é uma fibra que é fermentada no cólon. Se ela é fermentada no cólon pela microbiota intestinal, a gente tem que lembrar que, nesse momento, se ingerida em grande quantidade, ela pode ocasionar diarreia, excesso de evacuação, pode ocasionar excesso de gases, e aí é uma indisposição da pessoa que consumiu. Bom, então, falando um pouquinho do porquê que essa inulina e esse FOS têm essa alegação de saúde. A inulina e o FOS são normalmente fermentados no intestino grosso, no cólon. Eles sofrem fermentação anaeróbica. E nessa fermentação pela microbiota intestinal é produzido ácido lático e ácidos graxos de cadeia curta e gases. E a produção de ácido leva à diminuição do pH, que
ajuda na multiplicação das células epiteliais que recobrem a mucosa intestinal. Uma coisa que é interessante aqui, por muito tempo, e foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, por muito tempo se ignorou, né, o valor energético das fibras, porque se falava que elas eram fermentáveis, porém elas não tinham valor energético. Nos últimos tempos, a gente tem sido cobrado justamente pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, que essas fibras, e aí as solúveis, né, que são o tema dessa questão, elas têm valor calórico, sim, e ela deve ser considerada no valor energético do produto. Então, já é consenso na literatura que a fibra solúvel, o conteúdo de fibra solúvel deve ser multiplicado por 1,5 ou 2 quilocal por grama de produto. Tá? Então, essa eu acho que é uma questão interessante, porque se fala muito, as fibras, elas não têm valor calórico. As fibras solúveis têm sim valor calórico, tá? Não é que elas têm, na fermentação no intestino produzem ácidos graxos que têm valor calórico. Bom, então os benefícios relacionados à saúde acontecem com a fermentação desses frutanos no colo, porque eles são substratos para bifidobactérias. Quando esse pH, quando essa fermentação acontece, o pH é diminuído e aumenta a biodisponibilidade de cálcio e de outros minerais. Pode ter efeito sobre a colesterolemia, porém, a quantidade que é considerada como recomendada para o consumo, ela não chega a causar efeitos na colesterolemia. Mas tem efeito na microbiota e na mucosa intestinal, prevenindo as criptas aberrantes, que é um estágio anterior ao câncer de cólon. Então, a fermentação no cólon, ela se dá porque a inulina e o fós são resistentes ao trato gastrointestinal superior e serão fermentados no cólon. Então, com essa fermentação acontece o aumento de volume e esse aumento de volume acontece pelo aumento da biomassa microbiana. E isso aumenta a frequência das evacuações. Por isso, a classificação como fibra dietética. Bom, e aí, por que as bifidobactérias, por que normalmente, na verdade a pergunta por que às vezes, ou normalmente, esses prebióticos, esses frutanos, eles estão combinados nos alimentos com probióticos? Porque é uma preferência, desculpa, é uma preferência das bifidobactérias pelos frutanos na hora da fermentação. Então, a inulina e o fós pode modular essa composição da microbiota intestinal. E aí, exercer um papel primordial na fisiologia gastrointestinal. Desculpa, gente. Com relação à biodisponibilidade de cálcio. Então, uma vez que fós e inulina aumentam essa biodisponibilidade por serem fermentados no intestino e gerarem os ácidos graxos, eles diminuem o pH e aí os minerais ficam mais ionizados, mais solúveis, mais biodisponíveis para absorção. Outra questão também é que com a ingestão de inulina e fós ocorre o efeito osmótico, desculpa, no intestino delgado e no intestino grosso. E esse cálcio fica mais solúvel. Bom, independente... Desculpa de novo. Independente do metabolismo,
a absorção de cobre, de fibra e de zinco, ela é aumentada. E também, se tem mais fermentação, tem também maior presença de ácidos graxos de cadeia curta. Bom, por muito tempo, se essa biodisponibilidade de cálcio, né, ela aumenta com a ingestão desses frutanos, por muito tempo, a suplementação de cálcio, ela foi feita de maneira isolada. Gente, ela foi feita de maneira isolada. Quando ela é feita de maneira isolada, essa suplementação, ela impede a absorção de magnésio e de outros minerais, que também são importantes na formação da matriz óssea. No entanto, quando a gente tem a suplementação juntamente com o fósforo, acontece isso que eu falei para vocês, né? A diminuição do pH, ela aumenta a solubilidade de cálcio e aumenta essa absorção. Então, o cálcio fica mais biodisponível quando a gente tem problema de reposição, problema na reposição para pessoas com osteoporose. Estava tentando lembrar o nome da doença. Além disso, a inulina e o fós, quando são ingeridas juntamente com as isoflavonas, elas estimulam o aumento da população bifidobacteriana e de lactobacilos, e aí aumenta a atividade da beta-glicosidase, que hidrolisa as moléculas de isoflavonas, fazendo com que elas fiquem agliconas e disponibilizando para aumentar essa absorção também. Então, também ajuda na absorção de isoflavonas. No câncer de colo, o mecanismo está mais associado com a diminuição de pH e a melhora na produção de células epiteliais da mucosa intestinal. Com relação aos padrões de toxicidade, os testes têm demonstrado subjetividade, principalmente porque, para algumas pessoas, esse resultado de diarreia, flatulências, cólicas e inchaços, de distensão abdominal, elas têm mais facilidade de relatar e outras têm menos facilidade de relatar. Então, é um pouco subjetivo. O padrão da legislação brasileira é em cima de que isso não aconteça quando a inulina e o fós sejam adicionados. Então, se adicionar naquela quantidade para obter a alegação, muito provavelmente não vai ter problema com estes efeitos, que seriam efeitos colaterais. Bom, quando a gente fala de aplicações tecnológicas, que é o objetivo de saber o que a gente pode fazer com esses frutoligosacarídeos, nós temos aplicações que são realizadas em produtos internacionais. Eu encontrei algumas aplicações em produtos nacionais e algumas coisas que ainda estão em fases de pesquisa. Essas aqui são inspirações para vocês. Esse é um café que contém inulina. Por que eles adicionaram a inulina no café? Você quer tomar um café com fibra? Pode ser. Mas a inulina, ela também aumenta a cremosidade desse café. Então, é como se vocês colocassem um chantilly, ou um creme de leite, ou
adicionassem algum sólido para aumentar essa cremosidade. Então, é um produto bem interessante, que tem bastante saída no exterior. Esse aqui é um biscoito, onde a inulina ela é utilizada como veículo para carregar os probióticos. A gente sabe que existe uma grande dificuldade no desenvolvimento de produtos sólidos com probióticos, sólidos principalmente secos, né? Com probióticos, para a questão da manutenção desses probióticos durante a vida de prateleira. Quando a inulina é utilizada, essa inulina é um veículo para esse probiótico, e a literatura relata que essa inulina pode proteger esse probiótico de fatores abióticos, né? De aumento de temperatura, de falta de água, e aí esse probiótico se manter viável até o consumo. Isso aqui eu achei muito interessante. Se vocês observarem o lado esquerdo de vocês, gente, vocês vão ver que é uma goma, e essa goma ela contém tanto probióticos quanto prebióticos. Vocês podem ver aí no rótulo do fator nutricional. E aí é uma goma para criança, então, que é para ser consumida para criança maior de 2 anos. Mas, além disso, coloquei para vocês outras inspirações do lado direito, que são gomas também, com nutrientes específicos para cada um desses momentos. Por exemplo, esse Sleep, que é o roxinho, ele tem melatonina, um dos dois. Não me lembro qual dos dois que as pessoas tomam para dormir. Esse o Woman's Multi, Multi, tem vitaminas, minerais específicos na quantidade recomendada, na quantidade diária recomendada. Então, são gomas específicas para cada momento do seu dia. Eu achei a proposta muito interessante. Mas, voltando ao tema da nossa palestra, esses 2 primeiros da esquerda são os que contêm prebiótico, que eles colocaram até ali no rótulo, né, que é mistura de prebióticos, frutoligosacarídeos, inulina e xilitol. Esse é outra goma também para criança, onde eles também utilizam bacilos coagulantes como probiótico. E é a mesma proposta, só que somente com frutoligosacarídeos. Esse é interessante, é uma barrinha, eles não adicionaram a inulina isolada, eles adicionaram o extrato da raiz de chicória. E aí, o que é interessante nesse produto é que se você adiciona o extrato da raiz de chicória, ao invés da inulina purificada, você pode ter um aumento de doçura, já que, volta lá naquele conceito inicial, a inulina ela é um carboidrato de armazenamento nos vegetais. Se você faz um extrato direto do vegetal, você pode ter tanto a molécula de inulina quanto a molécula de frutoligosacarídeos de diversos tamanhos. Aí a gente passa para produtos um pouquinho diferentes da nossa área, mas eu acredito que em breve a gente vai estar trabalhando um pouco mais com isso, já que agora a gente tem uma inserção muito grande de produtos, de componentes bioativos que saem do alimento e vão para a área de cosmetologia. Ele é como se fosse um óleo, e esse óleo, na hora que vocês olham ali no canto inferior esquerdo, vocês vão ver que o primeiro componente é a inulina. E
A proposta desse óleo é você... É óleo ou solução, né? Eu não sei se chamaria de óleo, mas pode ser um sérum ou uma solução. A proposta dele é que ele melhore os probióticos, as bactérias benéficas presentes na sua pele. E aí, quando você olha o modo de usar, você pode aplicar diretamente na sua pele, ou você pode colocar no seu creme, ou você pode colocar no seu creme de cabelo. Então, hoje já se fala muito em adicionar esses prebióticos em produtos de beleza, justamente pela natureza da microbiota epitelial. Esse também é um creme para manter a umidade da pele, e aí a venda dele já começa, né? Best Moisturizer World. Quer dizer, ele é o melhor, ganhou um prêmio de melhor creme hidratante. Estava tentando lembrar a palavra hidratante. E contém inulina. Todas essas alegações na parte superior estão relacionadas aos outros componentes. Mas essa questão da hidratação, ela pode sim estar relacionada com a inulina. Lembra que a inulina, ela tem uma boa ligação com as moléculas de água. Então, ela retém essas moléculas de água. Essa aqui é outra proposta, e nesse caso aqui é bem interessante, porque vocês vão ver que o próprio fabricante, ele fala que você pode detectar um cheiro diferente de pão de gengibre, pela alta concentração de ingredientes naturais, especialmente prebióticos. Então, é um creme que contém também inulina. E aí, a proposta também é a mesma. É a proposta de melhorar, né? Nesse caso aqui, ele contém probiótico também, mas é uma proposta de recuperar a microbiota da pele epitelial. Esse aqui eu coloquei o preço para vocês. 15 ml custa 47 libras esterlinas, para vocês terem ideia que esses produtos eles estão no alto escalão do desenvolvimento de produtos. E esse aqui também, ele é um mix de prebióticos e é um sérum. E por último, coloquei um produto mais geral, que é a inulina do agave. Não sei se vocês lembram, o agave azul é utilizado na fabricação da nossa querida tequila. E justamente porque ele tem uma quantidade de monossacarídeos fermentescíveis. E aí fazer esse ingrediente, né, pelo agave, embora seja uma concorrência para a indústria da bebida, mas também é uma questão muito interessante, já que é um mercado que é todo direcionado para a bebida alcoólica. Esse produto aqui é brasileiro, né? Pelo que eu vi, ele é um pouco recente. A proposta dele também é parecido com aquela goma que eu mostrei para vocês, que eu achei muito interessante. É uma proposta onde a gente tem, além dos frutanos, da inulina e do FOS, a gente tem também, eu cortei aqui a informação nutricional, mas se vocês pegarem no site da Nestlé, vocês vão ver que tem uma grande quantidade de vitaminas e de minerais, que é justamente para quem pratica exercício físico, para quem precisa de mais energia para o dia. Então, seria um suplemento para você comer como alimento no início do seu dia. Esse aqui é o meu preferido, óbvio, sorvete. E agora eu estou um pouco preocupada, porque eu procurei no site da Que Bom e esse produto ele não está mais no site da Que Bom. Então, agora eu estou preocupada, porque esse produto pode ter saído de linha.
E realmente foi uma proposta muito interessante. Quem teve a oportunidade de experimentar, espero que não tenha saído do mercado como eu estou pensando, mas ele tem 3 gramas de inulina por porção, e é um produto que você tem baixa caloria, então você pode colocar, por exemplo, numa dieta, num plano de dieta, e ele é muito saboroso. Você não fala que é um produto com baixo valor calórico. Não, para mim não tem diferença do sorvete convencional. Então, é um produto que é muito interessante. Bom, então o que a gente tem visto aí com relação à inulina e com relação à Foz? É possível obter produtos com características similares ou até superiores aos produtos convencionais. É importante que esses produtos que são desenvolvidos, eles sejam avaliados junto com o comercial, com esses produtos comerciais. Mas tomem cuidado, preocupem-se mais em vender o produto de vocês, em responder ao consumidor e às necessidades do consumidor quanto à saudabilidade, quanto à indulgência, do que ter um produto igual a um produto que já está no mercado, tá? Normalmente, esses consumidores que buscam saudabilidade, eles sabem, eles estão dispostos a provar novas texturas, novos sabores, mas a gente tem que ter um padrão aceitável. Por isso, avaliar ele próximo desses produtos comerciais. Com relação à inclusão de inulina e Foz, textura e aroma são os atributos mais influenciados quando a gente adiciona esses ingredientes prebióticos. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência com leites fermentados e iogurtes prebióticos, que eu encontrei na literatura. Então, em leites fermentados, a inulina é utilizada mais para redução do conteúdo lipídico, enquanto o Foz é utilizado mais para redução do conteúdo de açúcar. Em ambos os casos, necessita verificar, né, a avaliação da vida de prateleira para verificar o teor final desses prebióticos. Mas o que é interessante, a gente tem um menor valor calórico quando comparado à adição de açúcar convencional ou adição, o desenvolvimento de produto, por exemplo, com leite integral ao invés de leite desnatado. Bom, no processo de fabricação de iogurte, né, nós temos aí essas etapas e a inulina ou Foz ela é adicionada na etapa de padronização ou aumento de sólidos. Então, por exemplo, quando você está fazendo iogurte lá na sua casa, você coloca uma colher de leite em pó, é nesse momento que você colocaria a inulina. A questão da inulina ou do Foz em iogurtes, ela é um pouquinho mais complicada quando a gente fala de micro-organismos vivos, né, como iogurtes probióticos. Em iogurtes probióticos, lembra que esses frutanos, eles são o alimento preferido dessas bactérias, desses micro-organismos. Então, o que vai acontecer durante a vida de prateleira? Muito provavelmente, o teor desses ingredientes vão diminuir, né? Então, é preciso avaliar se essa diminuição, porque você não pode adicionar um valor maior do que é permitido pela legislação, né, que pode causar flatulência, pode causar distensão abdominal, para, no primeiro dia da vida de prateleira, esse produto ter uma quantidade exagerada desses ingredientes, e aí no último dia, né, quando os probióticos, os micro-organismos vivos consumirem esse produto, a gente ter o valor que é considerado como alegação de propriedade de saúde. Então, isso tem que ser muito estudado e muito avaliado, porque essa fermentação, além dessa questão da quantidade, ela também resulta na modificação do produto. Ou seja, durante a vida de prateleira vai ter modificação, vai ter produção, se vai ter consumo de monossacarídeos, de sacarídeos, polissacarídeos pelos micro-organismos,
vai ter produção de ácido, então vai ter uma pós-acidificação. Essa pós-acidificação, ela altera a firmeza e a cinérese, porque ela altera o comportamento das proteínas que já estão em redes formadas. Então, tem que avaliar isso durante a vida de prateleira que você acha que é a vida de prateleira do seu produto, justamente para evitar que você tenha um produto no dia 1 da sua vida de prateleira e um produto diferente do dia 28. Não é isso que o consumidor deseja. O consumidor deseja olhar se está dentro do prazo da validade e para ele não interessa se é o primeiro dia depois da embalagem ou se é o último dia antes da validade, dia do produto estar vencido. Ele quer provar aquele produto e ele quer ter a mesma experiência. E aí, pensando nisso, tem também uma questão, eu falei para vocês que a gente tinha, como a inulina ela é um carboidrato de reserva, então nós vamos ter na extração da inulina de diferentes graus de polimerização, de diferentes tamanhos de molécula. Então, os estudos também estão relacionados a esse tamanho de molécula. Será que se eu adicionar essa inulina de alto tamanho de molécula, esse micro-organismo vai consumir? Ele prefere essa ou ele prefere a de menor tamanho? Ou ele prefere o FOS, que é menor ainda? Então, os estudos também estão voltados nessa questão. Então, vocês precisam verificar na hora da adição o que vocês precisam. Eu quero substituir gordura. Substituição de gordura feita pela adição de inulina. Substituição de açúcar feita pela adição de FOS. Se você pega, eu não vou usar um ingrediente isolado, vou usar o extrato. Esse extrato você pode ter sim as duas propriedades, mas aí você precisa avaliar se você precisa das duas propriedades. Por exemplo, você vai adicionar no salame, você precisa da doçura ou você precisa só do corpo do produto? Enfim, esse aqui é um exemplo de um iogurte que foi desenvolvido, um iogurte de kefir, acredito que é de kefir, que foi desenvolvido com inulina, e aí vocês podem ver justamente isso que eu falei para vocês. Foi adicionado na quantidade, próxima de 2, o conteúdo de inulina no início da vida de prateleira, e lá no dia 28 a gente teve uma diminuição aí para 1,90 e até mesmo para 1,75. Quando a gente fala de leite integral ou de leite desnatado. E aqui a mesma coisa. Então, é preciso avaliar, sim, se essa quantidade de inulina ela vai estar disponível durante toda a vida de prateleira, porque a inulina ela tem que constar separadamente no rótulo. Apesar que, se eu não me engano, na última legislação ela deve constar junto com fibra solúvel. Bom, as bebidas lácteas fermentadas, elas têm normalmente um menor teor de sólidos, um menor teor de lipídios, um menor teor de proteínas, e com isso, menor valor calórico. Então, quando vocês adicionam inulina ou FOS nessas bebidas, vocês têm um aumento do teor de sólidos. Isso pode melhorar a viscosidade do produto e pode melhorar também, aumentar essa viscosidade e melhorar, se tivesse sido feita a adição de probiótico, melhorar essa sobrevivência desses probióticos. E quando a gente adiciona FOS, é muito normal a aceitação desse produto ser melhor, porque é esperado para o consumidor brasileiro que o sabor doce ele melhore essa aceitabilidade. Quando a gente fala de queijos, em queijos ocorre a melhora na textura. Quando esses queijos são adicionados de cepas probióticas, melhora a manutenção e a multiplicação desses micro-organismos. Mas em queijos maturados, a inulina pode concorrer pela água da proteína, da rede do queijo. Então, a inulina concorre com a molécula de proteína pela água disponível
e ela desidrata essa rede pré-formada. E aí faz com que durante a maturação a gente tenha um produto quebradiço. Bom, em queijos frescos, houve manutenção dos micro-organismos probióticos durante 21 dias. Em petit suí, manutenção por 28 dias e positivo desempenho sensorial. Em queijo cottage, bom desempenho sensorial e parâmetros físico-químicos semelhantes ao controle. Em queijo simbiótico, aumento da biodisponibilidade de cálcio em ratos, que é uma questão que a gente falou lá no início. Em queijos, esses prebióticos, né, esses frutanos, eles são adicionados após a etapa do corte, após a etapa de mexedura de soragem. Produtos carnes prebióticos. Pode utilizar inulina como substituinte de gordura. Essa inulina em produtos carnes pode melhorar a viscosidade, pode aumentar a estabilidade ao calor. Lembrando que, além de aumentar essa estabilidade ao calor, ela não altera a cor do produto quando esse produto é submetido ao calor. Melhora a suculência e melhora a maciez e a textura. Ele pode ser principalmente adicionado em produtos reestruturados e produtos emulsionados. Aqui a mesma coisa que aconteceu no sorvete que eu falei para vocês. A gente adiciona no lugar da gordura. Então, a gente tem um menor valor calórico, porque as fibras, enquanto no cálculo do valor calórico, vocês multiplicam os outros ingredientes por 4 ou por 9, a fibra solúvel é multiplicada por 2. Então, a gente tem realmente uma diminuição nesse valor calórico. Tem excelente capacidade de retenção de água e gordura, odor neutro, melhora o fatiamento dos produtos, faz com que essa textura desses produtos reestruturados e emulsionados seja mais firme, melhora a estabilidade durante a vida de prateleira e pode reduzir os custos nas formulações. Mas ainda é um desafio tecnológico. Bom, por que um desafio tecnológico? Quando vocês estudam produtos cárneos, emulsões cárneas, nós temos a questão do pH, concentração de sal, nível de água adicionada, temperatura do processamento, o tamanho das partículas. Todas essas questões aqui, elas devem ser otimizadas nos produtos cárneos, porque elas interferem na qualidade do produto final e a inulina pode interferir nessas questões. Em salame com substituição de inulina de 6% a 11,5%, isso aqui mais do que a legislação brasileira permite, houve uma melhora significativa nos produtos e 10% de inulina não afetou a dureza. Outros produtos, isso aqui é a minha experiência com desidratação osmótica. Para quem não sabe, desidratação osmótica é nada mais do que você pegar um certo tipo de alimento e colocar numa solução com uma concentração muito maior do que a concentração de sólidos desse alimento, que é a foto que vocês estão vendo à esquerda. Então, eu peguei uma maçã, fatiei e coloquei numa solução concentrada de Foz. Quando você coloca, acontece um fluxo de entrada desse Foz nessa maçã. Eu queria produzir um chips, então eu peguei e fiz a secagem convectiva depois. Aí, lembrando das propriedades, das características que a gente falou anteriormente, lembra que a inulina e o Foz, eles são bons para se ligar à água. Então, na desidratação convectiva, eu tive dificuldade de tirar essa água para formar um chips crocante, porque esse Foz estava tão ligado à água que ele não deixava essa água sair por calor convectivo. Então, a primeira experiência de fazer a desidratação osmótica, ela funcionou,
Porém, a finalidade de desenvolver um chips, onde você espera que o produto seja crocante, ela não foi tão bem sucedida. Então, pensem nisso quando vocês forem incorporar esses ingredientes nos produtos de vocês. Esse aqui é um trabalho da literatura. Eles adicionaram em produtos diversos a inulina como substituinte de gordura. E aí eles perceberam que houve melhora significativa na maioria dos parâmetros sensoriais. Nesse caso aqui, eles estudaram cookies, bolo de cenoura, bolo de chocolate, sorvetes e salsicha. Esse é outro trabalho da literatura, onde foi adicionado, eles pegaram suco de uva e adicionaram Foz, que na literatura vocês vão ver tanto com o nome de fruto-oligosacarídeos quanto de oligofrutose, e ao mesmo tempo adicionaram um probiótico, que é o Lactobacillus acidófilos, e mantiveram esse suco por 8 dias em refrigeração. Então, eles perceberam que quando eles adicionaram 10% de Foz, a contagem de bactérias láticas ficou dentro da legislação do que é para ser considerado probiótico. Além disso, lembra que eu falei para vocês, quando adiciona Foz ou oligofrutose, Foz, né? Normalmente a aceitabilidade fica muito próximo do controle ou melhor do que o controle, justamente pelo sabor doce. Esse aqui é um produto que nós estamos desenvolvendo agora, vocês vão perceber que da discente de doutorado, a Daiane, é um suco de cagaita, por isso que está bem amarelo. Cagaita é um fruto do cerrado. Esse suco ele é fermentado por kefir, então nós fazemos o suco clarificado e não clarificado, fermentamos com kefir e adicionamos a inulina ou não adicionamos a inulina. Isso aqui são resultados parciais, mas o que eu achei interessante para mostrar para vocês, e aí me perdoem pela grosseria das tabelas, mas observem que aqui a gente tem, né, na primeira coluna, int é integral, int mais q é integral fermentado com kefir, int q ino é integral, kefir e inulina. Então, observem, aí para todos os casos é a mesma coisa, os 4 últimos de baixo, a diferença é que o suco é clarificado. Mas observem que existe uma tendência, quando a gente coloca a inulina junto com o suco fermentado por kefir, a gente tem quase um log ou um log a mais de micro-organismo durante a vida de prateleira. Então, isso aqui é um bom resultado, porque até então a gente não tinha conseguido visualizar isso tão claramente. Bom, outro produto também que nós desenvolvemos no laboratório foi um extrato hidrossolúvel de soja, fermentado por kefir e adicionado de inulina. Esse extrato hidrossolúvel de soja, a gente conseguiu observar também um trabalho da Daiane, na época que ela era minha orientada de mestrado. Nós conseguimos alguma diferença entre o tratamento controle e o tratamento que a gente adicionou a inulina. A inulina um pouquinho melhor, aumentou a viabilidade. Mas quando vocês observam esse trabalho aqui e o anterior, a gente vê claramente no anterior que a gente conseguiu melhorar a viabilidade de um log lá. E aqui a gente não consegue ver isso tão claramente. Tem uma tendência, mas nem sempre é significativo. O problema desse produto que a gente desenvolveu no laboratório foi porque o extrato hidrossolúvel de soja é uma bebida proteica e esses produtos fermentados, o pH deles vai de 4 a 4,5 e aí ocorre precipitação proteica dessas proteínas de soja. E a inulina, ao invés de ajudar a conter, nos decepcionou, né? Ela ajudou, foi a dividir as fases. Então, agora, outra mestre do nosso laboratório fez outro trabalho, incluindo a bocaiúva, para a gente tentar deixar essa fase como uma fase só.
Produtos de fase não são bem vistos pelo consumidor brasileiro, infelizmente, porque existem alguns produtos que às vezes nem é divisão de fase, às vezes é só precipitado e o consumidor brasileiro não é muito adepto. Bom, eu queria agradecer a minha instituição, aos 2 mestrados que eu sou professora docente permanente. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa instituição, conhecerem o nosso laboratório, onde a gente trabalha basicamente com o desenvolvimento de produtos alimentícios com potencial funcional e com a valorização de frutos nativos dos biomas brasileiros. Esse é o pessoal do laboratório. Alguns estão assistindo a palestra, quem não estiver vai se ver comigo. Os meus contatos, então aqui a gente tem o meu e-mail, se vocês tiverem alguma questão, que a gente tem tempo para responder, eu ultrapassei um pouquinho o tempo que a professora Luciane tinha me dado, mas eu acho que dá para responder sim. Vamos ver o que ela fala. Mas se vocês tiverem alguma questão e quiserem me enviar e-mail, tem o e-mail do laboratório. Nós temos um perfil no Instagram também, siga-nos no Instagram. E os agradecimentos a todas as agências de fomento que têm fomentado nossas pesquisas durante esses anos aí. Muito obrigada pela atenção. Professora Mariana, muito obrigada pela palestra. Eu estava aqui colocando o seu e-mail, mas não deu certo para aparecer aí no banner. Deixa eu mudar. Eu posso colocar ele como comentário aí, você consegue, né? Oi? Se eu colocar ele como comentário, você consegue? Consigo. Meu e-mail. Ó. Nós temos a professora. Enquanto a gente espera, vamos esperar então as perguntas aparecerem, né? Professora Priscila, quer fazer alguma observação? Não. Pessoal, eu vou jogar agora a lista de presença nos comentários. Ela vai ficar disponível até mais ou menos 1 hora depois do final da palestra. Por favor, prestem atenção aos erros que podem ocorrer na digitação, porque os certificados, as declarações de participação serão geradas conforme essa lista, ok? Oi, gente, boa noite. Aqui tá, a internet está meio retardada aqui em casa, desculpa. Eu queria agradecer muito a Mari pela palestra, foi excelente. E espero que nossos alunos, né, tenham aproveitado bastante esse momento. E aí, em especial para os alunos de DMT, queria frisar uma das coisas que Mariana falou e que eu achei importantíssimo, é que o desenvolvimento de novos produtos, né, que focam na saudabilidade e em propriedades específicas, né, desses alimentos, desses novos produtos, a gente tem que sempre manter em mente a parte sensorial, né, a parte de que o consumidor já está acostumado com um determinado tipo de produto e que ele sempre vai comparar esse novo produto que tem alegações nutricionais e funcionais específicas para ele, com o produto que ele já consome, né, que é o que vai lhe dar esse prazer e o prazer de se alimentar bem, de comer alguma coisa realmente gostosa. Então, mais uma vez, né, agradecer a Mari, dar os parabéns, e foi muito legal. Vamos fazer outra. Bom, eu que agradeço, Pri, pelo convite e pela parceria sempre. Mari, agora nós temos uma pergunta aqui do Brendo. Aquela quantidade recomendada é por porção? Quantidade recomendada. Se eu não me engano, na palestra estava 3 gramas, né?
Acho que era. Deixa eu só conferir aqui. Isso, 3 gramas. Não, se eu não me engano, é para 100 gramas. Brendo, né, que perguntou? Isso. Uhum. É para 100 gramas. O problema, Brendo, vou te dizer o que acontece muito na indústria de alimentos. Você vai encontrar o mesmo alimento que a porção dele foi calculada diferente para cada marca. Por exemplo, esses dias a gente estava avaliando papinha de bebê. Algumas papinhas, elas tinham como porção 113 gramas, outras 115 e outras 120. Então, se a gente avaliar isso como porção, a gente corre o risco de ultrapassar a quantidade que é recomendada. Eu estou aguardando um pouco porque nós temos um certo delay entre o que a gente fala aqui e o aparecimento dos comentários ali do lado. Então, a gente está aguardando se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Eu observei lá. Eles estão comentando agora a sua resposta. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente pode papear um pouco, né, Mari? Porque a gente está com tempo, né? Você voltou agora do seu pós-doc, comenta um pouquinho sobre o que você fez lá. Então, lá nós trabalhamos com o modelo animal. O laboratório que eu fiquei, na verdade, ele trabalha com modelos obesogênicos, então os nossos ratos eram gordinhos. Eles recebiam uma dieta com 40% de gordura e acho que, se não me engano, era 1% de colesterol, junto com a ingestão de alguma fruta ou algum composto bioativo isolado. Nesse caso, o que a gente queria verificar mesmo que a pessoa tenha uma dieta, né, que não é considerada saudável, o consumo de frutas, ou o consumo de hortaliças, ou o consumo desses compostos de forma isolada, altera algum parâmetro, né, mesmo com essa dieta. Então, os resultados que a gente tinha, normalmente a gente não tinha redução de peso, ou massa, no caso, né, redução de massa, ou taxa de colesterol total, mas a gente conseguia ver, por exemplo, alteração no índice glicêmico, a gente conseguia ver bastante alteração histológica no fígado. Então, a armazenagem de gordura no fígado, ela acontecia em menor proporção quando ele comia esse composto bioativo, essa fruta. E principalmente alteração no DNA, no RNA que a gente extraía do fígado. Então, às vezes, o que acontece nas doenças, acho que em português é doenças, eu não lembro como que é, NAF, não alcoólica. Enfim, doença do fígado causada. Acho que um dos tipos da doença é estereose hepática. O que a gente conseguia ver é que muitas vezes o fígado é como se ele fosse a chave para ligar esse mecanismo. Então, muitas vezes, na presença desses compostos,
ele ativava compostos de imunidade, ele ativava genes de imunidade, do sistema imunológico, ele ativava genes de defesa contra câncer de fígado. Então, existia um mecanismo protetor mesmo com uma dieta high fat, com alto teor de gordura. Isso é interessante. E no meu caso, eu trabalhei com o caju do cerrado, mas lá no laboratório eles focavam bastante em berries, né? Mirtilo, framboesa e assim por diante. A gente trabalhou com melancia também. Melancia ajuda a melhorar o... Oh, meu Deus! Fala inglês mesmo, pode falar. Já temos 3 perguntas aqui. Como é que fala em português? Circadiano. O ciclo circadiano. Isso, que é alterado com obesidade. Interessante. Mari, nós temos aqui já 3 perguntas. Vou jogar a primeira aqui, é do Brendo. Ele pergunta assim, na sua opinião, uma das tendências que mais pode aliar a saudabilidade e conveniência, no caso da inulina, seria o ramo de bebidas? Com certeza. Aliás, por exemplo, conveniência, a gente já está vendo até uma tendência na indústria de alimentos agora, que são as bebidas ready to eat, que é já a porção exata para um lanche, ou porção exata para um café da tarde. A quantidade, aí, saudabilidade, como que essa bebida atende a saudabilidade? Tem 13 gramas de proteína, ou tem alta atividade antioxidante, ou é um mix de frutas. Então, eu acho que é um ramo forte para bebidas, além de que esses alimentos, a bebida em si, pronta para o consumo, ela é de fácil acesso, a pessoa pode consumir em qualquer lugar. Eu acho que é um dos produtos que mais vai aparecer no mercado agora. E ele mesmo comentou, porque normalmente são produtos prontos para beber, acho que combinaram bem. O Ricardo fez uma pergunta também. Ele perguntou, se for utilizado o FOS na produção de pão de batata, pode-se dizer que tem menos calorias? Então, hoje mesmo eu não coloquei na apresentação, mas eu li um artigo onde eles utilizaram a inulina, não foi o FOS, na produção de pão. O que aconteceu? O que é uma preocupação deles? O consumo dessa inulina pelos micro-organismos fermentadores. Parece uma tendência dos micro-organismos preferirem essa fonte de monossacarídeos ou de disacarídeos para sobrevivência. Então, eu acho que você, no caso, provavelmente seria a substituição de FOS pela sacarose, né, que ele queria dizer, porque ele perguntou se tem menos caloria. Eu acho que pode, se você substituir a sacarose por FOS, você tem menos calorias. A única questão que você tem que se atentar é a quantidade de fibras no final, se você quiser utilizar a alegação de produto funcional, né, contendo FOS ou inulina. Então, você tem que quantificar para ver se esses micro-organismos não consumiram esse FOS. Mais alguma pergunta, gente? O Ailton Lemes pergunta, como avaliar a adoção de etiquetas de saudabilidade em produtos alimentícios no Brasil, como já ocorre em outros países? Então, isso é uma questão bem interessante, né? E é um problema que a gente tem cultural mesmo, porque, no geral, os consumidores têm dificuldade de ler rótulo, então os rótulos são muito cheios de informações, mas a Anvisa proíbe essas alegações, né, que não sejam de acordo com a legislação. Por exemplo,
Se você tem mais de 5% de minerais, você pode colocar no rótulo na parte da frente. Se não, não. Vitaminas, a mesma questão. Mas nos rótulos no exterior, eu fiquei muito impressionada que eles colocavam coisas que uma pessoa comum, e até mesmo uma pessoa, às vezes, que já tem um curso superior, tem dificuldade de entender. Em alguns produtos, eu foquei bastante em verificar essas bebidas. Algumas bebidas trazem coisas do tipo: esse produto contém enzimas que ajudam na digestão. Então, é uma informação interessante para mim, que eu entendo o que está dizendo, mas para uma pessoa comum é só uma poluição, né, de rotulagem. E no Brasil essas coisas são proibidas. O que eu acho, de certa forma, certo, porque se a gente tem, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem um sensacionalismo muito grande e um modismo muito grande, essas etiquetas seriam mais prejudicial do que vantajoso para o consumidor. A gente poderia, muitas empresas poderiam se aproveitar dessas alegações, dessas alegações na rotulagem para vender mais, sendo que aquilo não foi exatamente comprovado. Só que a forma que está escrito, uma pessoa leiga, uma pessoa que não é da área de ciência, tecnologia ou engenharia de alimentos, consegue entender que não é daquela forma. Então, na minha concepção, no Brasil, embora às vezes a gente gostaria de saber mais sobre o produto, então a gente sente falta de informação. Para a população em geral, eu acho que esse excesso de informação pode ser mais prejudicial do que benéfico. Não sei se era essa a pergunta. Pessoal, preciso pedir desculpas aqui. Foi uma falha minha na criação da lista de presença. Eu esqueci de pedir o e-mail de vocês, como que eu vou enviar essa declaração de participação. Então, por favor, eu mandei a lista aí novamente. Preencham de novo, por favor, me desculpem a falha. Nós estamos estreando aqui com palestras online, né, Mari? Mais alguma dúvida? Tudo, né, na verdade, nessas épocas. O pessoal dando boa noite. O pessoal comentou aqui que gostou da palestra. A gente falou que a palestra foi show. O pessoal está agradecendo a palestra também. Olha. Estou colocando aí para a Mari ler. Teve uma pessoa conhecida aqui que deu um boa noite. Olha só quem é. Nossa família. A nossa mãe, né, Mari? A mãe é minha, mas ela fala que é nossa. Tô aguardando mais perguntas, gente. Ó, quem também deu uma boa noite aqui embaixo. Quati. Bastante gente aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Aguardando mais um pouquinho, né? Ver se vai ter perguntas. Eu tirei a Pri daqui porque ela não quer mostrar o rosto, então eu pensei, fica só eu e a Mari, né, dominando aqui a situação. Então, eu não sei se eu abordei exatamente o que você tinha me pedido sobre desenvolvimento de novos produtos. Você falou que tinha um grupo desenvolvendo um produto com então, tinha um grupo perguntando sobre aplicação de Foz, acho que em cerveja, se não me engano. Bebida alcoólica. Legal, não vi nenhum trabalho, mas a mesma questão do pão, tem que avaliar se vai ter no final. Sim, para aproveitar o benefício. Se quiser alegação. Mas olha, se a tequila ela é fermentada pelo agave
Ela é produzida pelo agave e eles utilizam como carboidrato fermentescível. Então, muito provavelmente dará certo. Entendi. Mais gente aqui falando que foi excelente. Então, eles até mostraram no grupo, no nosso grupo, que nós criamos um grupo de WhatsApp, né, para variar, da disciplina. E aí eles jogaram, eu acho que foi o rótulo de uma cerveja, alegando que tinha alto teor de fibras ali. Eu não me lembro qual era o produto. E aí que surgiu a ideia de te chamar para essa palestra, porque eu lembro que você trabalhou com frutoligosacarídeo no mestrado. Eu lembro daquelas maçãs. E aí eu pensei, quem melhor do que a Mari para falar sobre isso, né? Então, pode ser que na cerveja seja por causa da beta-glucano, né? Não, mas tinha frutoligosacarídeo no rótulo. Ah, e a cerveja era saborizada, alguma coisa? Eu não me lembro, eu vou encontrar lá e eu mando para você, mas eu não me lembro. Eu estava até esperando que o Rodrigo e o Sodré entrassem aqui e fizessem alguma pergunta, mas eles ficaram quietinhos. Não consegui. Beleza, pessoal? Então, eu vou agradecer aqui a presença da professora Mariana conosco nesta noite maravilhosa. A palestra foi muito legal. Muito obrigada. Provavelmente a gente vai te chamar de novo para falar sobre algum tema que seja de sua experiência, expertise, né? Que chama. Muito bom te ver, Mari. Muito obrigada pela palestra. Tá de parabéns. Eu que agradeço o convite aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada pela interação, porque a gente sabe que coisa que o professor gosta é de interação, né? Então, obrigada aí pela interação, pelas perguntas, e me coloco à disposição. Se vocês precisarem, quiser saber sobre o que eu fiz lá no pós-doc, se encaixar em algum tema, podem me chamar. Estou à disposição. Muito obrigada, Mari. Um abraço. Até outras palestras, pessoal. Até, pessoal. Se cuidem.